conhecer agora o movimento da torre. A torre, ela anda em formato de cruz. Eu te explico. Lembra que o peão, para se movimentar, o primeiro movimento pode ser uma ou duas casas. Eu estou dizendo isso porque essa torre está presa. Então eu vou simular o movimento dessa torre, mas para isso eu preciso retirar o peão para que ela seja movimentada. Então vamos simular aqui um jogo. Agora essa torre pode andar. Ela movimenta em forma de cruz. Em forma de cruz. Então aqui o jogador pode escolher quantas casas estiverem disponíveis. Nós temos aqui duas casas disponíveis. Observe que a casa ao lado não pode ser movimentada porque existe uma peça branca. Essa torre então pode fazer esse movimento. Vamos fazer um movimento qualquer de negras. Essa torre agora pode movimentar para a lateral, para a casa que ela achar melhor, porque todas as casas estão disponíveis. Para a frente ela não pode porque existe um peão branco. Lembrando, a torre se movimenta em formato de cruz. Então veja, imagine, ela pode fazer esse movimento. Vamos fazer um movimento qualquer. Agora, essa torre, vamos fazer um outro movimento para dar mais opção para essa torre. Vez das negras. E observe, essa torre, movimentando em formato de cruz agora, ela pode ir para frente. Ela tem uma casa que ela pode ir para frente, ela pode ir para trás, uma casa, e ela pode percorrer toda essa linha, porque o movimento da torre é em formato de cruz. Já falamos até agora do movimento do peão, lembrando que ele movimenta apenas para frente e captura na diagonal imediata. Falamos também da torre, a torre que se movimenta em formato de cruz, para os lados ou para a frente, quantas casas estiverem disponíveis. Lembrando que a torre captura do mesmo modo que ela se movimenta. Por exemplo, se houver um peão aqui, essa torre pode simplesmente capturar o peão. E olha que interessante agora, esta outra torre pode vir, se quiser, e capturar. Detalhe importante no xadrez. O jogador não é obrigado a capturar a peça. É decisão do jogador capturar ou não uma determinada peça. Então comentamos sobre o peão e comentamos sobre a torre. Vamos falar agora de uma peça muito interessante, que é o cavalo. O cavalo no xadrez é a única peça que possui um movimento específico, singular. Ele é capaz de pular outras peças. Isso mesmo, ele é capaz de pular outras peças. O movimento do cavalo é muito simples. Basta você juntar língua portuguesa e matemática junto, colocar tudo junto, que você aprende a mexer o cavalo. É brincadeira, só que não. Olha só, o cavalo, basta você contar de 0 até 3. Você sabe contar de 0 até 3? 0, 1, 2, 3, certo? Você sabe escrever a letra L? Então você vai saber movimentar o cavalo. Observe. Para movimentar o cavalo, você vai contar 0, como a casa onde ele está. 1, 2, 3. Sempre formando um L. Língua portuguesa e matemática, tudo junto. Novamente, 0 é a casa onde o cavalo está. 1, 2, 3. Formando a letra L. Pode ser a letra L de cabeça para baixo, pode ser a letra L na lateral, tanto faz. O importante para que o cavalo seja movimentado é que você consiga contar de 0 a 3, formando sempre a letra L. Vamos pegar esse cavalo. A casa onde ele está, casa 0. 0, 1, 2, 3. Observa que ele pulou a própria peça. É a única peça do jogo que é capaz de pular a própria peça, né? É a única peça. Detalhe, vamos movimentar mais uma vez esse cavalo. Esse cavalo aqui, ele está, a casa onde ele está é o 0, é o ponto 0. Então vamos ver para onde ele poderia ir. 0, 1, 2, 3 é uma opção. 0, 1, 2, 3, outra opção. 0, 1, 2, 3, mais uma opção. 0, 1, 2, 3, também é possível. E agora, 0, 1, 2, 3. Sim, o cavalo pode voltar.
É somente o peão que não pode voltar. Tanto o cavalo quanto a torre são peças que podem ir e voltar à medida do desejo do jogador. Você pode me perguntar agora, como o cavalo captura uma determinada peça? Eu te mostro. O cavalo captura uma peça quando a peça está onde ele vai cair, no movimento final. Durante o percurso ele não captura nada. Por exemplo, 0, 1, 2, 3. Se tivesse uma peça aqui, ele não capturaria. Mas se tivesse uma peça na casa onde ele cai, aí sim ele capturaria. Um exemplo? Vamos colocar um peão aqui nessa casa. Esse peão poderia ser capturado de várias formas. Um próprio peão poderia capturá-lo, né? Porque o peão captura na diagonal imediata. Mas estamos aqui falando do cavalo. E esse cavalo, ele pode capturar esse peão simplesmente fazendo o movimento 0, 1, 2, 3. Captura. E aí você pode ter aquela dúvida. E se tivessem dois peões aqui, por exemplo? Esse cavalo capturaria apenas um peão. A casa de destino, aonde ele cai. 0, 1, 2, 3. Eu vou retirar esse peão do jogo e o cavalo vai entrar nessa casa. Este outro peão continua aqui, certo?